Em nome de Deus, o clemente misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e a família purificada dele. Os evangelhos que falam sobre a vinda de um profeta, que aqui algumas palavras da Bíblia que podemos dizer que está mostrando que essas palavras é sobre o profeta depois de Jesus. O primeiro é Fargelit. Fargelit existe nos evangelhos as palavras como Parakletos e Perikletos, que os cientistas muçulmanos eles falam que esse está falando sobre o profeta Muhammad, a paz de Deus seja com ele. Que isso foi, na tradução, foi um erro que traduziram essa palavra como Espírito Santo. Enquanto, quando a gente está observando na Bíblia, realmente, essa palavra de Espírito Santo é uma palavra mais famosa, uma palavra que é muito útil. Foi usado em muitos lugares. Mas aqui a pergunta por que aqui está utilizando Parakletos? Por que não usar Espírito Santo? Aqui, se foi a palavra de Parakletos, é mesmo Espírito Santo? Porque não, na Bíblia, vários lugares está falando Espírito Santo, mas aqui está falando Parakletos. Isso está mostrando que esse Parakletos não é mesmo Espírito Santo, porque nos outros lugares existe. Outra também está mostrando que os judeus gregos no primeiro século eles acreditam que eles falam que um Parakletos significa intermédio, intercedor. Essa características foi mencionada para ele na Bíblia, deveria somente ser combinado com uma pessoa que é o ser humano. Não poderia ser combinado com Espírito Santo. Nós, como que sabemos, ele é como intermédio entre o Deus e o ser humano. E essa que uma pessoa que está fazendo este intermédio entre o Deus e o ser humano deveria ser também que deveria ser representante de Jesus, ser humano. Representante dele também deveria ser humano, que podemos dizer aqui que um Parakletos aqui combina com uma pessoa que é o profeta Muhammad, que representa, dizemos que em lugar do profeta Jesus. Dizemos que depois de Jesus é representante de Allah subhanahu wa ta'ala na planeta. Isso é o primeiro. A segunda, o profeta que as pessoas estavam esperando a chegada dele. Quem é? Existe nos evangelhos que está falando os tribos de judeus mandaram as pessoas para João, para sacerdotes, para João conversar com ele. Que certamente você está falando que você é Jesus, o Messias que estamos esperando. Ele falou, não, eu não sou aquele Messias. Várias vezes perguntaram, você é o outro profeta? Ele falou que não sou João. Está falando a Bíblia, quando o profeta Jesus veio no meio das pessoas e mostrou os seus milagres, e lá ficou bem claro que
e aquele momento que as pessoas estavam discutindo, falando sobre o Messias, não era aquela pessoa e outra pessoa. É a mesma coisa sobre, dizemos, aquele Messias, o outro profeta que estava esperando a chegada dele depois de Jesus, era o profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele. O terceiro, Apocalipse de João. Era um cavaleiro que se chamava Amin. Esse existe no Apocalipse de João, que na Bíblia está falando que vai vir um homem, cavaleiro, que ele é um Amin. Amin, aquela pessoa confiante, aquela pessoa que todo mundo confia em ele. É famoso que o profeta era esse jeito. Que ele vai lutar pela causa da justiça, pela causa do direito humano. Esse foi o que combina com o profeta, porque ele é famoso, todo mundo sabe que ele é Amin. E aqui foi uma palavra que reação dos judeus e alguns cristãos que começaram a falar sobre que essas palavras não combinam com o profeta Muhammad. Primeiro, se não combina com o profeta, naquele momento eles poderiam levar as suas palavras para o profeta, mostrar que e essas palavras que estão falando não existem nos livros da Bíblia dos evangelhos. Mas eles não mostraram. Não existe nada palavra sobre isso. Porque se foi isso, eles poderiam vencer para o profeta. Fora desse, muitos cientistas, judeus e também cristãos, confirmam que o que o livro sagrado está falando e combina da situação dos judeus e cristãos no tempo do profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.